Fala galera, Lucas Rosa aqui na área, episódio 41 desta droga de canal. Falamos sobre Bloody Hearts Diablo Britain. No lore de hoje, a gente fala sobre uma aventura que habitava uma das primeiras cidades da humanidade, falando sobre um toreador muito importante, Justicar, que mudou a vida de muitas coisas, de muitos anciões na Camarilla. E por fim, nós falamos sobre um Tremere que fez uma tradução vinculada ao livro de Nod, e ele é habitante de Milwaukee. O lore hoje está carregado, galera, então vamos lá. Não poderia começar o episódio 41 sem mencionar o Segredo de Narrador, o canal do Rua Amadeu, canal brilhante, saudoso, enfim, dê o adjetivo que você bem quiser, bem entender, porque eu mesmo sinto muita falta, é lógico, foi uma grande referência, um grande impulso para começar esta droga aqui. E falando em spoiler, se você não leu Bloody Hearts Diablo Britain, eu não recomendo que você assista esse vídeo, então ó, rala, porque talvez o seu narrador esteja usando alguma personagem interessante, talvez ele esteja abordando, não sei, Madame Gil, sei lá, ou até mesmo a protagonista, antagonista, né, na verdade, que é Tiamat. Eu vou entrar em detalhes dela em algum momento daqui da explicação no vídeo, mas está avisado, tudo bem? E quero deixar também antecipado, faltam poucos inscritos para chegarmos a 1000 inscritos e, pô, muito obrigado, um grande abraço a todos vocês. O episódio de comemoração vai ser do livro de Nod, que já tem o elenco escolhido, mas se você quiser fazer parte de alguma droga especial, algum clube do livro desta droga, então fica de olho porque eu vou estar chamando Telemarketing, um abraço, a galera para poder participar desse projeto, ok? Então, sem mais delongas, vamos ao livro. Bom, este é o segundo e, se eu não me engano, é o último livro da saga de Diablerie. Aliás, tem até um compilado desses dois livros, né? Como a gente vai ver na segunda edição, uma série de relançamentos de alguns livros da primeira edição, ou então que não tiveram tanto engajamento, ou porque simplesmente mudou, né, as edições, e então alguns livros eles ficaram para trás e não sei, talvez as pessoas esqueceram que aqueles livros existissem. E nós temos o compilado de Diablerie, que vai vir o Awakening, que é aquele do Mictlantecuhtli, e nós temos o de hoje, que é o Bloody Hearts, que vamos falar sobre Tiamat. Mas devo lembrar também que se você planeja jogar, porque esse livro ele é uma aventura pronta, ele é no estilo Dungeon Crawling, não, Dungeon Crawler, que ele vai explorar a masmorra, né? Então você vai se deparar com a tumba, o leito dessa personagem, esse Matusalém, e você vai ter a oportunidade de diablerizá-lo. Também é importante de ressaltar que a proposta de aventura, como o título já sugere, é uma Diablerie, então seria um grupo de diableristas ou diabolistas, chame como bem entender. Eles vão em busca de um Matusalém, alguém de sangue muito forte, muito poderoso. No caso, aqui é outra personagem de quarta geração, a mesma coisa do Mictlantecuhtli, e ela está lá dando sopa, mais ou menos, né? Está extremamente bem guardada, e aí é a oportunidade de as personagens diabolistas descerem ou subirem, não sei como você chama, a de geração de forma convencional, né? Nós temos também, como eu já citei e já coloquei lá na droga de Insta, na droga de página, o ritual da Rosa Amarga, que é um ritual de Diabler que permite que mais de uma pessoa desça de geração com a Diabler. Muito interessante. Bom, agora começando com a história, né? Eu acho interessante começar falando qual que é a proposta do livro para Diablerie Britain. Uma espada ela é encontrada às margens do rio Tigre por um guerreiro islâmico em 806 do ano regente, né? Do ano de Cristo, ou seja, do 806 depois de Cristo, né? E depois disso, esse mesmo guerreiro usou essa espada que tinha algumas habilidades um tanto quanto miraculosas, vamos dizer assim, porque ela era muito fatal, muito boa para ser usada em combate, mas não foi o suficiente para que mantivesse a vida desse guerreiro intacta, e ele acaba morrendo em campo de batalha. E logo em seguida, um morador de rua, saqueando ali os corpos, existe um termo específico para as pessoas que faziam isso, eu não lembro agora, mas ele estava ali saqueando os corpos do campo de batalha e ele acha essa espada e então ele leva consigo, mas para ele não tem serventia alguma. Ele vende para uma biblioteca, e essa biblioteca eu não sabia, nem conhecia o nome dela, ela é denominada a Casa da Sabedoria, fica em Bagdá,
e depois que ela é vendida, ela fica muito tempo guardada nesse museu. Em 1098, essa espada ela é roubada por uma bruxa Brujah. Eu gostei muito dessa proposta, bruxa Brujah, porque não se encontra muitas coisas fora do estereótipo de Brujah nervosinho, né? E aí, só que essa felicidade não dura muito tempo, porque por ela ter roubado essa espada, ela acaba sendo procurada pelos califas ali de Bagdá. Ela vai até Jerusalém, mas a felicidade dela não dura muito. Aliás, os cruzados em 99 chegam lá e matam todo mundo, inclusive a bruxa. Essa espada ela é guardada como um espólio de guerra por um dos cruzados, eu tenho o nominho dele aqui, que é o Sir Burden, e esse cara deixa essa espada como um troféu na casa dele, passando de gerações em gerações, mas como a vida nem é uma caixinha de surpresas, né? A família do cara ele acaba sendo morta pela peste, pela fome, e ela acaba meio que sendo esquecida lá. E ela acaba caindo na mão dos Tremere, que levam sua espada até a Áustria, e lá eles guardam para motivos de estudos futuros, ou simplesmente para guardar, porque é um objeto mágico, né? E isso eu estou falando do século XV, né? Até a chegada de um Malkavian, que o nome dele é Antoine, não sei como é que se pronuncia o nome desse rapaz, e ele é um anarquista, ele está na cidade, na Áustria, com a proposta de arruinar os planos dos Tremere. Ele invade a capela da cidade com o intuito de pegar alguma informação, ele acaba avistando essa espada e ele rouba ela. Só que com medo de represálias, lógico, ele acaba fugindo primeiro para as Ilhas Britânicas e depois ele vai para a América, porque é um refúgio anarquista, então lá ele se sente mais seguro. E é nesse momento que a aventura começa exatamente. As personagens dos jogadores encontram esse Antoine e então começa realmente a proposta de Diablo Britain. Bom, o que acontece? É importante ressaltar, mas não detalhar aqui nesse vídeo, que Antoine ele é perseguido por um Tremere, é um Tremere da Áustria, não é um cara de muitos status, mas ele quer recuperar essa espada para poder levar para casa, para poder ter o seu reconhecimento, já que o clã não o leva muito a sério. Uma vez que os personagens encontram Antoine, ele vai dizer sobre Tiamat, ou então se esse diálogo, esse encontro não acontecer, as personagens podem encontrar a espada. Aliás, a espada ela tem uma consciência própria e vocês não estão entendendo a ponta do iceberg que isso significa. Mas enfim, vai ter muita rola voadora aí pra vocês. Um abraço pra Rua Amadeu. O que acontece? Seja pelo Antoine, seja pela própria espada, eles ficam sabendo de uma tumba de um Matusalém, da Tiamat, na verdade, é uma Ventru. Não sei exatamente, aqui não deixa claro se a espada ou o Antoine eles fornecem essa informação sobre o clã dessa vampira que está enterrada, né, que está adormecida. Mas enfim, ela é uma Ventru, ela é de quarta geração, a história dela é fodida, daqui a pouco eu conto a história dela. Mas o que interessa é que eles precisam ir para as Ilhas Britânicas, o livro oferece algumas formas, alguns palpites de como chegar até lá, não sugere que seja de avião, porque avião pode chamar a atenção, e tem os cães farejadores, e blá blá blá. E a melhor forma que se faz é por barco. Não exatamente navio, porque navio tem muita gente, mas por barco, não sei o que ele quer dizer exatamente com isso, mas é a melhor forma, e nesse caminho é que, embora tenha poucas pessoas, esse Tremere que segue o Antoine esteja lá também, que tente colocar a coterie do Antoine contra a coterie dos jogadores, para poder entrar num conflito e ele poder fugir com a espada. Bem interessante como esses conflitos acontecem, mas e é mais rico do que a gente tem lá em Awakening Diablo Mexico, porque ele é muito mais direto, apesar de não ser muito convincente na hora de chamar para a aventura. Então, se você tiver também dificuldade de saber como chamar para a aventura, assista os vídeos do André Greenberg Narradores Narrados. É tanto canal, gente, que às vezes eu me perco. Independente do que acontece no barco, uma vez que as personagens chegam em Londres, o protocolo é que se apresentem ao príncipe. Se não fizerem isso, então pode ser que as coisas andem de uma forma diferente. Mas vamos lá. Eles são recebidos pela Hafsa. A Hafsa, ela... Bom, como eu disse, já está avisado que aqui vai ter um monte de spoiler.
A Hafsa ela é uma arconte disfarçada de anarquista e ela recebe os personagens, oferece um refúgio para eles em Londres pra nada, né? O intuito dela, na verdade, embora ela ofereça um refúgio seguro, é justamente saber qual que é o intuito dessas personagens ali dentro da cidade, desses vampiros dentro da cidade. E eles começam a conversar, já que ela estava disfarçada de anarquista. Se as personagens disserem que eles estão ali para poder diablerizar um Matusalém escondido ali perto, o túmulo da Tiamat está em Edimburgo. E se eles disserem essa informação para a Hafsa é uma assamita, e é bem interessante porque nós vimos isso em Berlin by Night. Nós tínhamos um setita como arconte, e agora nós temos um assamita. Então, 2 integrantes de clãs independentes fazendo parte da Camarilla. Eu acho isso bem interessante e não discriminatório, o que nós não vamos ter lá na quinta edição. Embora eu saiba muito pouco sobre a quinta edição, eu sei que a Camarilla está muito mais fechada do que a gente vê nas primeiras edições, né? Então, essa Hafsa, ela é uma assamita, ela é uma arconte, está a serviço dessa Madame Gil, e se alguém abrir o bico falando que está em Londres para poder diablerizar o Matusalém, meu querido, é claro que ela vai acionar a Justicar, que é a Madame Gil, e aí, meu querido, o bicho vai pegar, porque essa mina é foda mesmo. E essa mina não vou falar louca, porque louca fica um adjetivo complicado. Mas essa mina é fodida, cara, essa mina é sem noção. Ela mata anciã, enfim. Se você quer saber mais, daqui a pouco eu conto sobre ela. Se tudo correr bem, além dessa Hafsa, em algum momento em Londres, as personagens vão trombar com outra personagem que é importante para a história. Essa daqui é um pouco mais introdutória ao que realmente eles vieram fazer ali na cidade, que é o Gottsdan. O Gottsdan é um Ventru, ele segue a Golconda, ou seja, ele não liga muito para as tramas dos vampiros mais, né? O título dele, né, a alcunha dele aqui é o Guerreiro Cansado. Então ele simplesmente segue a Golconda e ele diz que já conheceu a Tiamat em lugares muito tempo atrás, na época de Nero para ser específico, e ele conhece porque ela tem uma natureza dúbia e que ao mesmo tempo ela pode ser uma pessoa completamente elegante e completamente impiedosa, e que as personagens, independente do que elas queiram fazer naquela tumba, tem que tomar muito cuidado. E eu aqui, ó, em off, tô dizendo, tem que tomar cuidado mesmo, porque essa mina é teta, velho, puta que pariu. Nero não, Calígula, sorry. Depois disso eles adentram em Edimburgo, que essas informações todas sobre as Ilhas Britânicas você pode encontrar em A World of Darkness, da primeira edição, é um livro que eu já falei sobre ele, mas se eu não me engano eu não falei sobre Edimburgo, só falei de alguns conflitos que os historiadores que controlam Edimburgo, né, eles foram fadados a ficar naquela cidade com uma punição por se revoltarem contra o príncipe de Londres, né, que na época era o Mitras. Então eles vão para Edimburgo, e em Edimburgo eles não sofrem nenhum tipo de perseguição, ou seja, a Hafsa ou qualquer outro arconte não tem mais poder ali, porque o historiador é quem mandam, e eles decidem que os anarquistas eles têm voz sim, e que se os personagens quiserem fazer diabler em alguém, não é problema deles. Então, a partir desse ponto é que eles podem chegar no túmulo de Tiamat. E aí, meus queridos, é que eu vou me abster de comentários, porque quem quiser se fuder lá na tumba dessa mina, fique à vontade. O que eu vou dizer agora são algumas informações que ele dá, meio que gratuitas, aquém dessa história, que são sobre os Justicares. É Justicar ou Justicares? Enfim, eu não lembro, eu não consultei nenhum livro em português para saber qual que é o plural dessa palavra, mas aqui ele dá muito mais informações. Eu acho interessante como uma coisa que é abordada no livro básico e depois ela é destrinchada de uma forma bem inteligente em situações convenientes, como o livro do Berlin by Night, como aqui em Bloody Hearts, em que você tem o uso. Aqui nem tanto, para falar a verdade, porque a gente tem a presença da Madame Gil, mas ela é completamente irrelevante para a história, né? Então o que ela é colocado aqui é simplesmente para encher linguiça, para colocar o material. Eu tenho a teoria de que Diablerie, todas as propostas de Diablerie, elas são para trazer realmente uma história no sentido de uma crônica, a história de algum Matusalém que não faz parte do cânone diretamente, e isso porque eu estou falando de Menele, de Helena. Então Mictlantecuhtli e essa Tiamat, elas estão à parte de tudo isso, mas de alguma forma entrelaçadas com outras coisas, né?
Na verdade, não diretamente. Essa Tiamat ela vai ter mais a ver com o lore de Idade das Trevas. Então, como eu já disse, você pode ser que encontre mais informações sobre ela em algum livro por lá. Mas da Madame Guil com certeza você vai encontrar no Lore Toreador número 3 do Rô Amadeu. Tudo bem? Mas voltando para cá, os Justicar, eles foram feitos com uma proposta de serem renovados de 13 em 13 anos. Essa informação é muito importante, porque quando nós temos a troca da edição, né, da segunda para a terceira edição, é que todos esses eventos de reciclagem de lore, eles vão também significar a troca de Justicar. É o final do ciclo desses 13 anos de Justicar, e muitos deles mudam, né? Então a gente tem nessa lista o Xaviar, a própria Madame Guil, que eles podem sair ou serem trocados de alguma forma. Então, se você já sabe o que acontece, fica aí. Pode colocar na droga de comentário ou, sei lá, guarda pra você e é isso aí, seja feliz. Também é importante ressaltar que os Justicares eles contam com arcontes, e esses arcontes eles podem variar em número, podendo ser 5, podendo ser 15, 20, mas geralmente são de 15 a 20 arcontes, porque são poucos Justicares, ou Justicars, e eles precisam estar monitorando uma certa região, né? Como eu já disse lá em The Anarch Cookbook, a gente tem o Petrodon, e o Petrodon ele é o único Justicar, dado até agora, presente na América, então ele precisa de mais arcontes para poder estar vigiando um território maior do que ele consegue, né? Aliás, se você comparar o tamanho da Europa, que tem mais de um Justicar, e o tamanho dos Estados Unidos, então é muita coisa para ele poder estar de olho. E por que eu digo Estados Unidos? Porque na América Central e América do Sul, a Camarilla não tem tanta influência assim. Mas, continuando. Esses arcontes eles são colocados como espiões nas cidades para que esses infratores das tradições, aliás, tanto o Justicar quanto os arcontes, eles são mantenedores das tradições, a fim de que qualquer pessoa que descumpra esse trato da Camarilla seja julgado, e não exatamente eliminado, perante ao Justicar ou ao príncipe, né? Geralmente é ao Justicar. Se algum arconte pega, é ao Justicar. Mas é claro que o Justicar ele chega até o príncipe e fala o seguinte: eu encontrei aqui nessa cidade essa situação, então vamos ao julgamento. Mas vamos entrar em detalhes. Se os arcontes eles funcionam como certos espiões, como o exemplo da Hafs aqui está como espiã anarquista, e geralmente os anarquistas são o alvo de todas essas investigações de quebras das tradições, eles angariam informações e assim de qualquer tipo, né? E assim ocorre esse julgamento. Esse julgamento ele nem sempre é confiável, então o Justicar ele conta justamente com os arcontes para poder, com essas informações que eles angariaram pelas espionagens, servem como argumento com a sentença daquela pessoa que está sendo, com o réu, né, vamos dizer dessa forma. E em relação às punições, nós temos a primeira, que é a máscara, e a sexta, que se não me engano é a destruição. Elas são geralmente e normalmente dadas como a punição à morte final, principalmente se o método foi Diabler. O problema não é o julgamento final, mas sim a aplicação. Os Justicares, principalmente a Madame Guil, eu vou entrar nesses detalhes, eles têm métodos específicos de fazer essas mortes, não é simplesmente ser exposto ao sol, ou decapitação, ou qualquer coisa que cause a morte final de um vampiro. Mas ele precisa ser colocado como exemplo. Eu não lembro agora em qual cultura, eu já vi isso muito em alguns mangás japoneses, né? De você decapitar a pessoa, cortar o pênis do rapaz e colocar na boca e expor em praça pública, para poder ridicularizar a imagem daquela pessoa que, enfim, foi um rebelde, ou enfim, e também para servir como exemplo de o que pode acontecer com você caso você queira se rebelar. Então não é tão diferente assim como os arcontes e os Justicares fazem. Eles fazem basicamente a mesma coisa, só que de torturas, né? Um dos exemplos que ele apresenta aqui é: eles drenam todo o sangue que tem esse vampiro, deixando com 1 ponto de sangue, e aí eles usam vermes, sanguessugas, carniçais, e colocam em algum recipiente dentro com o vampiro dentro, eles jogam esses vermes para que eles possam sugar o sangue do vampiro enquanto ele morre lentamente. E isso é uma forma de mimetizar a Diabler, principalmente. E eu acho interessante isso, como a lei do talião é uma coisa que vai ser abordada, mais bem explicada no livro básico, caso você tenha a curiosidade de saber.
que é a olho por olho, dente por dente. Então, se você diablerizou, então a situação em que você é colocado também vai ser parecida. Eu acho isso muito legal, porque embora sejam seres evoluídos, seres imortais e tal, os vampiros eles ainda estão à mercê de métodos muito antiquados, né? Como se eles realmente tivessem a mente completamente engessada a qualquer método que lhes é conveniente, né? Um abraço para a Segunda Inquisição. E por fim, o livro ele traz uma proposta de jogo com arcontes, em que as personagens dos jogadores sejam arcontes, que elas servem a algum justicar, eles realizam alguma missão, não sei, alguma ação, e que seja pela manutenção da máscara, né? Quer dizer, das tradições em geral. Eu acho bem interessante porque nem sempre que você faz qualquer jogo existe um objetivo em comum, e como eu já citei em outros vídeos, os arcontes eles são presos ao laço de sangue e ao justicar para evitar qualquer tipo de traição e qualquer tipo de infiltragem. Então, a partir disso, você tem uma coisa mais direcionada. Pode ser railroad e pouco flexível quanto às interpretações, às possibilidades? Pode, mas é um jogo linear, é um jogo que pode dar muito certo. Aliás, Diablerie Britain, Diablerie Mexico, eles são jogos completamente lineares, né? Você chega no lugar, faz dungeon crawling e acabou. E por fim ele traz 2 rituais. Um ritual é para você esconder as marcas da Diablerie e outro é para você descobrir os segredos de alguém que está mentindo. Olha só que bonito. Antes de dizer sobre essa personagem, eu devo dizer que no lore 3 historiador do Rô Amadeu, nós temos informações diferentes do que vão ser ditas a partir de agora. Não completamente diferentes, mas algumas coisas são mais detalhadas e algumas coisas são realmente diferentes. Então eu realmente aconselho que você, pela terceira vez, vá até lá depois desse vídeo, é lógico, e dê uma olhada nesse vídeo porque ele é muito enriquecedor, dá muitas informações sobre essa personagem. E mais uma vez eu também digo que os vídeos da Droga de Canal, eles não são sobre o lore, eles são sobre a análise, sobre a reflexão do livro em si, em sua perspectiva moderna, em sua perspectiva também situacional. Tudo bem? Então, dito isso, vamos falar sobre a Madame Gil. Bom, a Madame Gil, ela nasceu na pobreza, ela ficou noiva de um artesão, vou traduzir dessa forma, e logo após isso, um barão, o nome dele é Volguirra, você vai ter mais informações disso no vídeo do Rô, ele rapta ela e ele decide casar com ela, assim tirando, né, a felicidade do que ela poderia ter com aquele rapaz. Porém, um destino completamente diferente. A partir desse casamento é que esse cara ele fica atraído pela beleza dela e coisa e tal, e ele acaba a abraçando. Só que ele faz isso depois de fazer todas as suas perversidades. Então ele se diverte, não diz se é sexualmente, não diz como que ele faz isso, mas só diz que ele faz todas as suas felicidades, as dele, né? E então abraça ela. O que cria uma chama de ódio pelos vampiros de uma forma não geral, mas específicas, eu vou entrar nesse detalhe daqui a pouco, e que faz ela querer vingança. Mas antes que ela possa fazer alguma coisa, algum tempo depois, o castelo desse barão ele simplesmente pega fogo. E é nessa época que nós estamos falando da Revolução Francesa, ou pelo menos uma prévia a essa revolução. Então a Madame Gil, que até então tinha um outro nome, mas não fala qual é o nome aqui, e a partir desse incêndio a Gil ela se torna uma órfã, né? Ela fica à mercê das ruas, porque não só os nobres ali da França, como os antigos vampiros ali da cidade, eles começam a ser caçados. Mas vamos uma coisa de cada vez. Uma vez que ela não tem mais um senhor, não está presa ao laço de sangue, então ela se junta aos anarquistas com essa flama, com essa vontade de ir atrás dos anciões, e ela começa a caçar anciões. O que ela não esperava exatamente, como eu disse, uma coisa de cada vez, é que por ela ter sido abraçada há muito tempo, então ela já estava sendo considerada uma anciã também, e ela acabou meio que sendo o alvo também das caçadas dos anarquistas. Então ela decide tomar uma cartada, fazer uma cartada ali que é um pouco audaciosa, né? Então, a partir do momento que ela estava, ela estava até então ajudando os anarquistas, e depois ela passa a ajudar o François Villon a reconstruir
Paris, construir França, e nesse momento ele vê, aqui no livro diz que em nenhum momento a Camarilla suspeitou sobre o fato dela estar ajudando os anarquistas, isso é importante. Ela ajuda o François Villon a reconstruir a França, e a partir do momento que eles conseguem reerguer ali a estrutura da Camarilla nesse país, ela começa a integrar ali também, e ninguém se lembra dela nas frentes dos anarquistas, então ela não pode ser punida, uma vez que as revoltas anarquistas elas acabam, então ela fica impune. Ela conquista ali um status, uma posição de respeito dentro da Camarilla da França, e até que um cara, que é o Justicar Gunther, ele simplesmente desaparece, e ela aproveita essa situação para poder pegar o cargo dele. Como eu disse, o cargo de Justicar ele é votado de 13 em 13 anos, e ela acaba sendo o Justicar Toreador. E uma coisa importante de ressaltar é que se não fosse pelo François Villon, ela já teria saído desse cargo há muito tempo. Então, desde que ela conseguiu esse cargo, ela vem o ocupando até os dias de hoje. Os dias de hoje que eu falo é 93. E a partir desse ponto é que ela começou, nossa, eu vou ter uma influência muito maior, vou ter o poder de execução dentro da Camarilla, e eu vou poder continuar caçando os anciões que eu fazia, só que não, porque quando ela ocupa o lugar de Justicar, ela simplesmente caça mais anarquistas, ou seja, os seus companheiros de ideologia, do que os anciões. Então ela começa a ficar um pouco perturbada, a loucura começa a bater a sua cabeça e ela começa a ficar quase que enlouquecida, né? Sendo redundante aqui, né? Hoje, todo lugar que ela passa, ela procura dar uma aliviada para os anarquistas. Ela adora caçar anciões, principalmente os diableristas, porque ela vai aplicar suas torturas. A Madame Guillot é conhecida por ser uma mulher completamente impiedosa e maldosa, e os anciãos, independente da cidade que ela vá, não gostam da presença dela e fazem de tudo para que ela vá embora. Por quê? Medo? Talvez saibam do segredo dela? Eu já não sei. A segunda personagem, a segunda estrela desse livro aqui, ela é a Tiamat, que é a aventura de quarta geração, mas nem sempre ela tinha esse nome, mas ainda bem que ela mudou de nome porque ela se chamava Lantla. Mas enfim, como eu disse lá na introdução desse vídeo, a Lantla ela foi nascida em Ur, que é uma das primeiras cidades, uma das primeiras civilizações da humanidade. E lá em Ur, o que acontece? O pai dela teve 2 filhas, ela acabou sendo a terceira. Ele simplesmente não queria ter uma terceira filha, então ele manda ela embora. Não exatamente manda embora, mas ele a doa, e doa exatamente para uma bruxa que vê no destino dessa moça, nessa tal de Lantla, que ela tinha um futuro poderoso, alguma coisa muito importante para ela esperava, e isso a inflamou de esperanças na vida dela. Aliás, ela tinha sido doada pelo próprio pai, né? Só que o que acontece? A bruxa, com medo, né, e também desprezando esse ar de esperança da Lantla, ele começa a tratar ela muito mal, começa a espancar a garota, e ela tem um sonho, porque até então, por mais que seja uma bruxa dizendo isso, ela não tinha a perspectiva de alguma coisa mística, mas sim uma coisa grandiosa fisicamente. Por quê? Porque ela começa a frequentar ali nos mercados da cidade para poder conhecer nobres, porque ela acreditava que ela ia casar com um rei, com um nobre, ou alguma coisa do tipo, mas quem iam nos mercados eram os escravos desses nobres, então ela acaba não conhecendo ninguém. Até que numa noite, ela é espancada por essa bruxa e quando ela acaba perdendo a consciência. Quando ela acorda, ela vê essa bruxa com uma machadinha na mão e ela não pensa 2 vezes. Ela, aqui não diz exatamente se ela sabe, se ela despertou isso, mas com palavras místicas ela faz essa bruxa queimar de dentro para fora. E isso faz com que as pessoas ao redor, a cidade, começam a taxá-la de assassina, enfim, estava prestes a ser morta, né? E esse nobre, na verdade, esse clérigo, ele era casado com outras mulheres, ele abriga ela no seu leito, no seu abrigo, no seu refúgio, vamos dizer assim, e então começa a cuidar dela. Mas, na verdade, esse cara, ele era um membro, sim, e ele estava interessado nesses poderes místicos da Lantla. E não diferente da bruxa, ele não a tratou bem. Apesar dele ter a salvado, ele tratava com desdém, tratava com desprezo, apenas interessado nas habilidades dessa moça. Então a Lantla ficou apenas esperando o momento de se vingar desse cara, né? Aí
é claro que ele abraça ela. Então, mas calma. A partir desse momento, ela é abraçada e ela é de 5ª geração. E esse cara aí é de 4ª, tudo bem? Então, guarda essa informação. O nome desse mentor é o Arakur, e o Arakur, ele era um dos, dentre tantos outros membros que eram influentes das cidades ali do Crescente Fértil, no Oriente Médio, Egito, enfim, nas primeiras civilizações, que eles usavam a própria imagem como uma coisa deusificada, uma coisa divina, para que os mortais o adorassem. E não muito diferente, um cara, Urlon, que ele vem de Uruk, também é uma cidade antiquíssima. Esse cara, ele simplesmente é um general poderosíssimo, é um conquistador, e ele chega até Ur com a intenção de dominar a cidade, né? E o que acontece? Esse Arakur, ele sabe que não tem a capacidade de enfrentar, ele pode perder, ele começa a se preparar para a batalha, enquanto a Lantla, ela faz uma coisa que vai se tornar um pouco comum depois em alguns lores de Vampira Máscara, né? Um abraço pros infernalistas, né? Então vamos lá. A Lantla, ela invoca um demônio, sim, para poder buscar forças, métodos para ela poder destruir esse rapaz que vem de Uruk, né? Ela não tem muitas esperanças e ela faz ali um acordo. Esse demônio vem. O nome desse demônio é o Drakonskir, ou Drakonskir, chama como você bem entender. Não tem ilustração desse demônio, obviamente, porque ele possui a Lantla. E a partir desse momento é que ele dá a sabedoria para ela forjar uma espada que destrua esse tal de Urlon. Ela forja essa espada, esse Urlon está prestes a chegar, e então o demônio dentro da cabeça dela começa a sussurrar coisas. Fala assim, mas eu preciso que você me dê, eu preciso controlar o seu corpo para que eu tome as decisões corretas, e assim você fique poderoso o suficiente para que você derrote esse tal de Urlon. E ela assim cede aos comandos, né? Ela tem a capacidade de resistir, mas ele comanda o corpo dessa Lantla, e assim ele diableriza o mentor dela, o senhor dela, e assim ela se torna de 4ª geração. Quando esse Urlon chega com o objetivo de destruir o Arakur, não encontra o cara, ele simplesmente fica ali, John Travolta da vida, e quando ele encontra a Lantla com aquela espada, em apenas um golpe, ela mata o cara. Puta que pariu. E essa espada, é lógico que a gente está falando da mesma espada que o Antoine trouxe até a América. Só que assustada com o que o demônio fez, porque ele não parou por aí. Depois que ele matou o Urlon, ele vai até a cidade e ele mata um por um dos homens com essa espada. E ela fica aterrorizada, e sabendo também com a capacidade desse demônio de controlar ela, ela joga essa espada no Rio Tigre, e assim essa espada fica perdida para sempre, só que não, já falamos sobre isso. A partir desse momento, o demônio ele começa a fazer várias coisas, porque nós temos que levar em consideração duas coisas. A Lantla não quer fazer a vontade desse demônio, então ele começa a fazer de tudo para poder matar ela, e assim, esse é o segundo motivo, ele se libertar. Ela não quer dar liberdade para ele, porque ela sabe do que ele pode fazer. Então ele começa a colocar ela no sol, controlar o corpo dela, colocar ela no sol durante o dia, começa a colocar ela em situações de risco, enfim. E ela dura por esse tempo por muitos anos, a ponto de as civilizações mudarem. Se a gente está falando de Ur, se eu não me engano, são os sumérios. E aí quando chega a Babilônia, nós temos, como eu disse, os vampiros eram dados como divindades, e ela, por sua impiedade quer dizer impiedosidade é boa, pela sua impiedade, ela é conhecida como Tiamat. E assim, ninguém mais a chama como Lantla, e sim como a deusa, se eu não me engano, a deusa da destruição. É importante também ressaltar que a destruição de Ur foi uma centelha causada pelo próprio Drakonskir. E esse Drakonskir, vou poupar os detalhes aqui pra vocês, a história dessa personagem ela é bem extensa, mais informações você lê a porra do livro. Então, a partir do momento que ele destrói Ur, ele faz com que a Tiamat ela vague por outros lugares, e ele vai para a Grécia. Na Grécia ele vê que ele não tem espaço para reinar, porque os outros membros eles entram em conflito entre si mesmos, eles têm muitas armadas, e ele sabe que ele pode se fuder se ele ficar ali. Então ele vai para onde? Ele vai para Macedônia, antigo país, terra natal do Alexandre o Grande,
ele espera ali o momento em que ele cai para que ele possa instaurar novamente a anarquia naquele lugar. E nesse momento é que o negócio pega fogo mesmo, essa história aí, cara, Macedônia vira uma bosta, e o tempo vai passando, a Tiamat também vai ganhando nome por outros lugares, aliás, outros membros começam a temê-la, começam a criar uma inimizade com ela, e então é que aparece a República, isso é importante, a República Romana, ou seja, no comecinho dali do crescimento de Roma, é que surge e Tiamat, na verdade Drakonskir, vê um potencial naquela sociedade, e então eles se mudam para a região itálica. Lá, mais uma vez, eles começam a causar o caos, e os membros de lá eles começam a não gostar muito das atitudes da Tiamat, começam a afastar ela, culpam ela de muitas coisas, principalmente pelos eventos que quase causaram a destruição. Isso inclui Nero, as decisões loucas do Calígula, enfim. Todas essas coisas foram colocadas sobre o pretexto de que Drakonskir, com a casca de Tiamat, ele estava fazendo o que bem entendia. Ele queria a destruição de tudo mesmo. Quando o Império Romano cai, e lembre que eu falei da República, então passou pela República, pela aristocracia e então pelo Império Romano. Quando o Império Romano cai de vez no Ocidente, acredito eu, nós temos então um momento de lapso de Tiamat, porque até então ela não conseguia mais controlar o Drakonskir, simplesmente porque ela não tinha fé no seu próprio destino. Mas a partir do momento que o Império cai, e não estou dizendo que é o Drakonskir que faz isso, mas que ele ajuda muito a que isso aconteça. Então ela percebe que se ele deixar ele continuar fazendo o que ele quer, então o mundo vai acabar, cara. Então isso eu acho meio zoado, porque poderia ser um motivo mais egoísta. Ela vê que é pelo bem da humanidade. Ela tem que parar esse cara. Então, de uma vez por todas, ela sela o cara na própria mente. E isso é interessante porque ela nunca mais dorme. Tem um trecho no começo da história dela que fala sobre as vozes na cabeça dela, esse cara atormentando ela, dizendo pra ela o que fazer pra libertar ele, que ela tem que morrer. Isso é muito louco. E ela não dá vazão pro cara, ela simplesmente segue o seu destino, ela tranca o cara na cabeça dela, ela, como eu disse, ela não adormece mais. E ela parte para o norte, e ela passa pelas terras germânicas, ela enfrenta lupinos. Na verdade, Drakonskir faz ela trazer esses impulsos para ela, né, causar problemas, mas mesmo assim ele nunca mais teve controle sobre o corpo dela. E ele passa por todas essas terras, ela mata inocentes no caminho, a humanidade dela é completamente destruída até ela chegar nas Ilhas Britânicas. Quando ela chega nas Ilhas Britânicas, ela encontra uma tribo, ela força essa tribo a construir o que eles chamam aqui de barrow. Esse barrow seria um montinho, vou colocar a imagem aqui para vocês verem, é bem parecido com um cairn que eu descrevi lá dos Fianna, que fica lá na Irlanda, não vou lembrar agora, mas lá em Cairns Place of Power eu falei sobre ele. E essa tumba, vou traduzir como tumba esse barrow, essa tumba ela é construída com o intuito de que ela fosse selada. A vontade de Tiamat é ser caída no esquecimento, porque ela sabe que ela tem que morrer, mas ela não sabe o que vai acontecer com Drakonskir uma vez que ela morrer. Então a morte para ela não vale a pena. Ela precisa cair no esquecimento para que ninguém se lembre dela, ninguém vá atrás dela, para que esse Drakonskir fique lacrado nos confins do cu do Judas e a terra fique segura. E ela faz todos eles construírem ali a sua tumba, né, o barrow dela. E uma vez que ela está completa, ela usa suas magias, alguns encantamentos. Eu vou entrar em alguns detalhezinhos sobre essa tumba daqui a pouco. Mas assim que ela termina, assim que as pessoas dessa tribo terminam de construir a tumba dela, ela mata todo mundo. E isso é muito interessante porque, embora ela queira salvar a humanidade, os atos dela não são muito piedosos, não são muito plausíveis em relação ao que ela acredita e o que ela pratica. Mas aqui ela diz que ela mata todo mundo para que não corra o risco do segredo dessa tumba ser revelado. Então é uma coisa muito louca, assim. O que ela não contava é que essa espada aí, ela circulasse pelo mundo todo e que ela fosse ligada a esse demônio e entregasse a localização dessa tumba, né? Mas fazer o quê?
Essa tumba, o que eu posso dizer, eu não vou entrar em detalhes porque tem muita armadilha, muito detalhe, mas o que eu posso falar é que ela tem duas etapas. Tem a etapa física, e uma vez que você chega na sala final, se chegar na sala final, porque as armadilhas, puta que me pariu, você entra dentro da cabeça da Tiamat, que é onde está o Drakonskir, e você enfrenta fisicamente dentro da cabeça dela a Tiamat, e você tem a oportunidade de destruir ela. Enfim, se destruir ela, esse cara vai estar livre, ou então se for morta com a espada, o narrador pode decidir que a espada é o suficiente para que o demônio morra junto. Cara, enfim, é muito doido, as opções são várias, mas nenhum destino. Porque embora seja uma coisa esperada que as personagens consigam diablerizar essa Matusalém, não é uma coisa certa. Principalmente o destino de Drakonskir. Muito interessante essa história. E, por fim, se você gostou, deixa aí um comentário. Se você já conhecia a história da Tiamat ou então da Madame Gil, deixa a troca de um comentário aí, então fique à vontade. Por fim, eu quero falar sobre uma nota que eles deixam aqui no apêndice do livro. Um livro de 66 páginas tem a pachorra de colocar um apêndice, mas vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre o Dr. Mortius. Circula entre alguns poucos anarquistas, alguns diableristas, um trecho de uma tradução feita pelo Dr. Mortius. Ele foi abraçado em 1566, se eu não me engano, Dr. Mortius, tá? E quando ele foi abraçado, ele descobriu alguns exemplares escritos em alemão e em como que chama? Linear A, que seria uma intitulação para algumas grafias tão antigas que a humanidade até hoje, pelo menos pelas minhas pesquisas, a humanidade não conseguiu decifrar ainda do que se trata esses escritos. Então o Dr. Mortius ele faz ali a tradução, mas de uma forma incompleta. Então, porque os textos, eles não são assim, esse trecho é alemão, esse trecho é em linear A. Não, o trecho é assim, é alemão, e na metade vem alguma coisa em linear A, e depois vem alemão, linear A. Enfim, é uma bagunça, então algumas coisas ficam perdidas e deduzidas. Então vem aqui o documento, um trecho desse documento é um livro, né? Diz que é um livro feito com esmeros, não sei o que, blá blá blá. E vamos às informações dele, né? O título dele, em alemão, eu vou ler aqui, né? Vou ter que colar. É Das Buch, sei lá como é que fala, Das Buch von der Grabkrieg, que seria, ou né, traduzido, The Book of the Grave War, ou traduzido para o português, o livro da Guerra de Túmulo, como eu quis. Se você quiser de outra forma, então faça aí você, tá bom? Então esse é o título do livro. A partir desse livro você vai ter informações sobre, na verdade são opiniões sobre o livro de Node. O Dr. Mortius, ele diz... se você não lembra do Dr. Mortius, eu falei dele lá em Milwaukee by Night, tá? Esse cara é um tremere, ele está inserido ali no culto de Isis, muito interessante. Ele está numa área em que um totem afundado dentro da cidade lá de Milwaukee. Enfim, vai lá no vídeo. Você vai gostar da proposta, é bem interessante mesmo. Eu só não esperava encontrar ele aqui e dar mais importância para essa personagem. Ele já é uma personagem meio misteriosa, tal, e trazer ele como tradutor de um fragmento que indica ao livro de Node, que nós vamos fazer um episódio especial sobre ele, eu acho muito interessante. Mas continuando, ele diz que o livro provavelmente foi escrito no século XII ou XIII por um Malkavian, e ele está sendo, vamos dizer assim, assombrado por vozes. E essas vozes é que dizem para ele sobre as primeiras cidades, dizem sobre a época em que houve a primeira guerrena, a primeira onda de destruição. Lembra que a gente está falando de Vampira Máscara, que diz sobre o final do ciclo, em que os anciões vão levantar e vão matar todo mundo, porque essas gerações não deveriam existir. São as ordens de Caim. A maldição não deveria ter sido espalhada. Então o que acontece? Esse Malkavian, ele tem essa voz que vive dizendo para ele sobre esse tempo, dizendo essa época em que, nessa primeira vez em que os anciões levantaram e mataram suas crias, e nesse momento ele é dividida em 7 eras, sendo que a primeira era é o momento em que eles acordam, e a 7ª era é o momento da atualidade, em que, enfim, tudo vai ser renovado, eles vão reacordar e tudo vai acabar.
Eu acho bem interessante essa analogia, porque não se sabe quem é que está falando essas coisas para ele. Eu disse que é um Malkavian que é quem escreveu isso, não fala o nome desse coitado, mas se você sabe do que eu estou falando, então deixa nos comentários aí, não tem problema. Eu não tenho problema nenhum com spoiler, e enfim, ficaria muito feliz se eu soubesse do que se trata. E esse é o trecho, né? Ele tem alguns versos que são reproduzidos pelos diabolistas para criar coragem a enfrentarem os anciões, e alguns desses versos são passados entre os anarquistas para eles justificarem a sua luta, né? Que realmente existe um propósito para ir contra os anciões, uma vez que eles estão alimentando uma coisa que é destruição iminente. Eles estão protegendo outros anciões, que não faz sentido nenhum, que a máscara é uma farsa, né? Acho isso muito interessante. Eu quero finalizar fazendo um apontamento quanto ao crescimento de entrelaçamentos entre as histórias que vieram até agora, né? Nós estamos indo para o episódio 42, que aliás vai ser sobre o clã Book de Nosferatu. Aliás, muita gente acho que estava aguardando por esse episódio, eu mesmo estava aguardando por esse episódio, eu gosto muito do clã Nosferatu, não é meu favorito, mas enfim, existe uma conexão, o número de conexões entre os livros lançados e os livros futuros, ele cresceu muito, né? E eu acho isso muito interessante, como eles reaproveitaram muitas coisas que já foram lançadas, como eles mantêm também, é uma estratégia de marketing, né? A gente não nasceu ontem, para você poder consumir tudo que eles têm, mas o problema não, né? Eu vou dizer que o problema é financeiro, né? Porque para adquirir tudo isso, o bolso, né, ferra a gente. Mas de qualquer forma, a questão é que, independente de ser por motivo financeiro, é uma história muito boa que eles construíram. A minha namorada mesmo, ela não gosta de RPG, e eu vivo dizendo pra ela que acompanhar a história de Vampira Máscara já é proveitoso demais, né? É uma história muito boa, né? Que ela é construída por uma equipe que é muito mais interessante, porque ela poderia ser feita por uma pessoa só, por um escritor só, e ela é mais genial ainda porque é por mais de uma cabeça, né? E aí eu digo genial mesmo porque é uma história muito boa. Como Aristóteles ficaria orgulhoso, as coisas que eles usam nos livros são imitações da vida, sim, porque a vida é assim, não, nada é criado do cu. As coisas elas são copiadas, né? Ou pelo menos servidas de referência. E eu acho isso muito legal como as coisas vêm crescendo. Principalmente porque nós estamos chegando em um patamar em que as coisas vão crescendo cada vez mais. Os clan books vão aparecendo, nós vamos ver do Nosferatu, nós vamos ver sobre os Gangrel, tudo bem que não vai ter muita coisa lá. Mas já a gente chega em alguns mais misteriosos, como dos Setitas, dos Giovanni, dos Assamita, que tem coisas interessantes a serem exploradas por lá. Então 93, quando o Mago aparece aqui, a minha opinião é que as coisas elas começam realmente a abranger para tudo, não só para Mago Ascensão. Eu acho que a Mago Ascensão abriu essa portinha. E nós estamos quase finalizando o ano de 93, para falar a verdade. Nós temos uns 4 ou 5 vídeos, sendo que desses 4 ou 5, 3 são clan books, então a leitura é mais rápida. Enfim, se tudo der certo no meu cronograma, eu acho que eu consigo entregar um por semana. Mas nenhuma promessa, tá? E mais uma vez eu quero agradecer aí o engajamento dos senhores nesta droga, da participação, do apoio de sempre, por ser essas pessoas respeitosas, maravilhosas, e compartilhar com vocês esse amor pelo hobby que eu tenho. Bom, e é isso aí. A droga de canal se propaga pela droga de Insta, pela droga de página, pela droga de Twitter. Não se esqueça de se inscrever nessa droga também, compartilha nas suas mesas, suas redes sociais, onde você bem entender. Ignore as vozes na sua cabeça e nós nos vemos no próximo episódio, tudo bem? Deixe um comentário aí se você quiser, desde que seja respeitoso a este Elísio, esta droga de Elísio. Tudo bem? Então, grande abraço aos senhores, até mais, falou!